Olha, um processo de inventário, esse processo tramitava na comarca de Itraipu. Mas, gente, definitivamente não é razoável. 25 anos. Imaginar de que deve ter gente que faleceu, gente que nasceu nesse período, gente que casou, gente que descasou, patrimônio que se deteriorou naturalmente com 2 décadas e meia. Mas por que tanta demora? Por que que o conflito precisa ser muito, mas muito maior do que o que se faz razoável? Por que que isso tudo faz com que um processo de inventário demore tanto na justiça e, olha, os magistrados se empenham? Mas definitivamente não é fácil, porque é exatamente nessa hora que a gente descobre outros irmãos, outras famílias, e tudo isso parece que colabora um pouco para que o conflito seja muito maior do que aquilo que é razoável. Mas olha, o juiz Evaldo da Cunha Machado homologou, essa homologação aconteceu no último dia 5, uma conciliação, e o processo agora foi resolvido e ele está na linha e vai passar a conversar conosco. Doutor Evaldo, antes de mais nada, parabéns aí pelo feito, é algo que a gente deve, de fato, trazer aqui, inclusive, para explicar para as pessoas por que tanta demora, por que a gente não conciliou antes. E, antes de mais nada, também, muito obrigado por nos atender e nos ajudar a compreender um pouco melhor todo o tema. Um bom dia, doutor. Bom dia, Elisa, e bom dia a todos os ouvintes. Esse processo só foi possível a solução, um brilhante trabalho também, tem que enaltecer o trabalho dos conciliadores que nos auxiliam aqui, bem como o entendimento dos advogados envolvidos. Esse processo tinha uma divergência entre as famílias, que ele tinha 2 famílias, então sobre bens que entrariam na divisão do patrimônio, e ao longo do tempo alguns herdeiros morreram, foi necessária a habilitação de novos herdeiros, então gerou essa demanda que se arrastou por 25 anos, mas graças a Deus, com o entendimento dos advogados e das partes envolvidas, conseguimos solucionar após 25 anos desse conflito. Doutor, o que é que contribuiu em maior peso para que a solução não fosse encontrada antes? É que o herdeiro tinha filhos anteriores ao casamento. Com a morte, o herdeiro não, o decus. Com a sua morte, houve a divergência da família anterior e da atual família dele sobre quais bens entrariam no processo e quem ficaria com os bens. Então seria a destinação dos bens e quais bens pertenciam ou não ao decus no momento da sua morte. Foi o que levou a se arrastar por 25 anos esse processo. 25 anos. A falta de consenso é um ingrediente sempre presente ou quase sempre presente e um empecilho para que a gente possa chegar a um denominador comum com mais rapidez, doutor? A autocomposição hoje é o melhor caminho para a solução dos conflitos. Por meio dela, as partes são chamadas a negociar e resolver suas diferenças. E quando tem esse consenso, nós conseguimos resolver praticamente de forma muito célere. Às vezes, com 1 mês, 15 dias, é possível resolver um conflito. Mas sem o consenso, hoje está muito difícil resolver, tendo em vista que a demanda, graças a Deus, foi possibilitado o ingresso no judiciário, facilitado. A Defensoria Pública também está fazendo um excelente trabalho, promovendo os hipossuficientes a poder litigar, mas com isso gera morosidade no processo, devido ao grande número de processos existentes na Justiça alagoana, bem como do Brasil inteiro. Bem, a nossa formação jurídica, ela vai exatamente no caminho contrário, né, da conciliação, até que tem se modificado, doutor, para ser justo para com a formação jurídica atual e o que é conciliação, que é inclusive extrajudicial, tem sido alvo de discussão dentro das faculdades. Mas o papel que cumpre os advogados na atualidade para que esse consenso seja alcançado é muito importante, não é, doutor?
certeza, todos os envolvidos no âmbito jurídico, bem como advogados, membros da Defensoria Pública, Ministério Público e o Judiciário, têm que se unir para promover o consenso, tendo em vista que a decisão consensuada é muito melhor, ela consegue solucionar o que os estudiosos chamam de lide jurídica, bem como a lide sociológica. No processo, discute-se há um conflito jurídico que pode ser decidido por uma sentença. Mas, às vezes, a sentença do magistrado não consegue pôr fim ao conflito sociológico. Quando as partes entram em conciliação, elas participam do debate, chegam a uma conclusão e, além do conflito jurídico, também é solucionado o conflito sociológico. Hoje, todos os operadores de direito têm que se conscientizar sobre a importância da conciliação e dos outros métodos autocompositivos do conflito. Bem, no inventário a gente quer um levantamento dos bens daquela pessoa que faleceu, a sua avaliação e, claro, a divisão entre aqueles que ficaram e que naturalmente são herdeiros ou meieiros dessa situação. E claro que para isso a gente deveria ter uma cultura um pouco melhor, né? Primeiro porque boa parte dos imóveis aqui da nossa cidade, para a gente citar Maceió, mas isso é em Alagoas, tem uma dificuldade muito grande de documentação. Então, comprovar, provar, regularizar imóveis poderia facilitar em muito no futuro essa divisão por meio do inventário ou por um outro processo qualquer, de modo que isso fosse também um ingrediente que possibilitasse uma divisão mais célere, mais justa e, claro, com a segurança jurídica que uma decisão judicial promove, doutor. Perfeitamente. A falta de documentação dos bens, principalmente dos bens imóveis, dificulta muito. Mas o que mais dificulta a solução dos processos hoje, principalmente de inventário, são os conflitos entre os herdeiros. Às vezes não há uma convivência pacífica entre os herdeiros. O imóvel está documentado, está bem avaliado, mas não há um consenso sobre quem vai ficar com tal bem. Às vezes chega a um denominador comum, aí aquele herdeiro que se acha injustiçado volta atrás, não quer resolver de forma consensual, e às vezes o magistrado tem que decidir de forma unitária, sozinha, e o conflito jurídico naquela família só aumenta, às vezes levando até um homicídio de um irmão contra o outro, e brigas bem graves que envolvem até a polícia. Doutor, essa é uma situação muito interessante. Nós estamos falando aqui sobre inventário, doutor Evaldo, mas quando a gente fala em conciliação, nós abraçamos praticamente tudo, né? E a justiça brasileira não é diferente. No Tribunal de Justiça de Alagoas, ela tem destinado boa parte da sua reflexão a conciliação, a solução de conflitos. E, para isso, criou um centro judiciário de solução de conflitos e de cidadania que não só pode resolver os problemas, mas também com a segurança jurídica necessária da solução. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Sejusc, doutor. Sim. No âmbito do Tribunal de Justiça de Alagoas, nós temos, bem falado, o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Hoje conta com 27 unidades distribuídas pela capital do estado, que atende todas as regiões do interior. Participa, além de magistrados, servidores da justiça, que são treinados, capacitados para promover a solução pacífica daquele conflito. Aquele acordo celebrado no Sejusc vai ser homologado pelo magistrado, terá segurança jurídica e pode ser executado caso no futuro não seja cumprido. O Tribunal de Justiça de Alagoas está de parabéns nessa iniciativa e vem promovendo. Recentemente foi promovido um novo curso de capacitação de servidores para a conciliação. No dia 9 e 10 de outubro foi realizado na Escola Superior da Magistratura um curso de capacitação de novos conciliadores que foi promovida pela Escola Superior de Magistratura com o apoio do Tribunal de Justiça.
Agora, doutor, para além dessas questões, nós temos aí divórcio, guarda, pensão alimentícia, direito do consumidor, que são em um número muito expressivo, né? Entre o todo das ações que chegam até a justiça brasileira, não é diferente aqui da justiça alagoana, e a gente pode resolver com celeridade. Os advogados estão contemplados nos seus honorários advocatícios, as partes que passam pela conciliação saem satisfeitas, porque muitas vezes a gente consegue resolver numa sentença um determinado conflito, mas o conflito persiste mesmo após a sentença, a desavença persiste. Parece-me que na conciliação a gente sai um pouco mais resoluto no todo, doutor. Sim, a conciliação é o método mais eficaz e célere de resolver os conflitos. Como bem muito falado, a conciliação de todos os métodos autocompositivos é a única decisão judicial que é capaz de resolver o conflito sociológico que envolve qualquer conflito jurídico. Os advogados hoje estão conscientes, aqui em Traipu eu só tenho a agradecer, e os advogados são bem conscientes. Nós conseguimos chegar a um êxito muito grande na conciliação, tendo em vista que os advogados entenderam o papel da conciliação, é célere para os advogados, célere para as partes, eles estão resguardados com seus honorários e conseguem resolver uma situação. Por exemplo, a situação de 25 anos. Eu não sei como é que foi cobrado, mas se o advogado fosse esperar 25 anos para receber os seus honorários, imagina como é que esse advogado poderia sobreviver só ao final de 25 anos receber o seu honorário. E com a conciliação foi possibilitado resolver o conflito e os advogados receberem seus honorários. Um advogado com um pouco mais de idade estaria promovendo a herança, né, doutor? E não a advocacia com a possibilidade de usufruto próprio. Há uma peculiaridade nesse caso, que um dos advogados envolvidos é filho de uma herdeira. Quando foi iniciado esse conflito, ele sequer era nascido, hoje ele conta com 24 anos de idade, ele foi concebido, nasceu, se formou juridicamente e veio a participar dessa solução. Ele foi muito consciente em demonstrar durante toda a sua vida, ouvindo dos familiares esse conflito que gerava entre os familiares, a sua mãe, entre os outros familiares, e ele participou de forma bem ativa para poder resolver, e mostrando a sua história de vida, que ele, com 24 anos, participando da solução de conflito que já perdurava há 25. Bem, doutor Evaldo, nós temos processos com esse tempo ainda tramitando, ou seja, é desarrazoado, né? A gente precisa de um pouco mais de pacificação nessa discussão. Os advogados e os demais envolvidos precisam de um pouco mais de temperança, de serenidade. Muitas vezes trata-se de um inventário de pouco ou trata-se de um inventário de um montante elevado, mas o conflito é que é o elemento fundamental das coisas e não deveria ser. O caminho é conciliar, o caminho, quem sabe, com a documentação toda completa, possa ser cartorial, sequer judicial, com a mesma segurança jurídica. Esse é um caminho que a gente vai fatalmente trilhar nos próximos anos, doutor? Com certeza. A cultura do consenso vem evoluindo ao longo do tempo e hoje, tanto nos bancos das universidades, bem como no âmbito dos tribunais de justiça, eu saliento o Tribunal de Justiça de Alagoas, é muito fomentada essa cultura do consenso, é feito periodicamente reciclagem dos conciliadores, preparo dos servidores para promover o consenso sempre que possível. A legislação brasileira foi alterada no ano de 2015 e no próprio Código de Processo Civil, que regulamenta os processos judiciais no âmbito civil, ele determina que os magistrados, os advogados, membros da Defensoria Pública, o MP, sempre que possível, em qualquer momento do processo, fomente a conciliação e a autocomposição.
Muito bem, doutor Evaldo, eu quero antes de mais nada parabenizá-lo e a todos que compõem a Justiça e a todos que participaram do processo por esse momento de reflexão e de serenidade, de modo a concluir um processo que não pode permanecer eternamente na justiça, causando e tendo como herança, na verdade, o conflito, né, de pai para filho, de filho para neto. A gente precisa ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade e prosseguir com as vidas que estão aí. Muito obrigado mesmo por estar conosco, por uma orientação aí a todos que estão nesse momento. Todo mundo em algum momento vai a óbito, vai falecer e nós teremos aí sucessão vai ter discussão, mas é preciso que essa discussão seja dentro de um mínimo razoável para que a gente possa prosseguir com as vidas. Doutor, parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de fomentar a audiência de vocês a cultura do consenso. E agradeço o espaço para que informar toda a população sobre a possibilidade da solução consensuada. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Olha, nossa conversa aqui foi com o juiz Evaldo da Cunha Machado. Ele homologou, a conciliação, um processo de inventário, tramitava na comarca de Traipu há 25 anos. Como bem mencionou aqui o magistrado, deu tempo de alguém, um dos netos, né, nesse caso aí, nascer, se formar em direito, a passar no exame da ordem, se tornar advogado e atuar no caso. É muito tempo. Uma nova geração chegou e o processo ainda estava em tramitação e, graças a Deus, nós tivemos aí uma solução para o caso.